Fala galera, tudo bem? Beleza? Queridos, eu sou o professor Miguel, tá? Essa é a nossa primeira aula aí para vocês, primeira etapa, né? Sou professor de física, tá? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Cadê? Pronto, aqui estou eu, né? Deixa eu me mostrar aqui para vocês, beleza? Bom, meus amores, olha só, o assunto que a gente vai ver, né, dentro do cronograma, dentro da programação aí de primeira etapa, a gente trabalha muito com a mecânica, né? A primeira etapa geralmente vê mecânica. E aí você vai me perguntar, tá, Miguel, o que seria a mecânica? O que é a mecânica? Eu diria para você que mecânica é a parte da física que estuda movimentos, né? Você sabe que física é uma ciência da natureza. A física estuda a natureza, alguns fenômenos naturais. A queda de um corpo, o movimento, o som, a luz, a eletricidade, né? São coisas que você estuda dentro da física, são temas que você aborda dentro da física, tá? Então, assim, dentro dessa parte que estuda movimento, que é a mecânica, tem algumas divisões, e entre essas divisões tem uma que a gente chama de cinemática, né? Deixa eu colocar aqui a minha caneta. Pronto. Então aqui a gente tem a cinemática, que seria a parte da mecânica, né? A gente está analisando aqui a mecânica, tá? Então a parte da mecânica que estuda movimento, analisando os efeitos do movimento, recebe o nome de cinemática. Então cinemática é uma parte aqui da mecânica. Mecânica, de um modo geral, estuda movimentos. A cinemática, parte da mecânica que estuda movimento, analisando seus efeitos, tá? Então, dentro dessa concepção de movimento, aparecem alguns conceitos básicos aqui que a gente precisa entender, ou para alguns até lembrar, né? É fundamental que você lembre de um conceito básico da física chamado referencial. E assim, se você me perguntar o que é referencial, eu vou te dizer que qualquer coisa pode ser um referencial. O referencial ele é um corpo qualquer que geralmente é utilizado dentro da física para analisar situações tipo movimento, repouso, né? Tudo que a física estuda vai depender do referencial que você adota. Então, qualquer coisa que você lembre nesse momento pode ser um referencial. Uma casa, um poste, um cachorro, um carro na rua, uma pessoa, né? A terra pode ser um referencial, o sol pode ser um referencial, a lua, enfim. Qualquer objeto que você lembrar neste momento pode ser considerado como um referencial, né? Bom, dentro dessa ideia de analisar os conceitos iniciais, né, a gente precisa entender quando é que um objeto está em movimento e quando é que esse objeto está numa situação de repouso, tá? Esses dois conceitos aqui, movimento e repouso, eles são conceitos que não vivem isolados, tá? Eles são conceitos relativos. Como assim relativos? A ideia de movimento e repouso depende sempre do referencial que você está adotando, tá? Como assim do referencial? Imagina que tem um carro passando aí pela rua, tá? Aí pela tua rua, né? Esse carro aqui, a gente está tentando desenhar um carro, ó, né? Esse carro aqui tem uma determinada velocidade. Você está aqui fora, tá? E você vai analisar o movimento do carro, tá? Aí você. Bom, tem uma pessoa aqui fora e tem uma pessoa aqui dentro sentadinha lá no banco do carro, tá? Então, olha só, se eu quiser analisar esse carro em relação a essa pessoa, se essa pessoa, né, estiver observando o carro, ela vai dizer que o carro em relação a ela está em movimento, porque o carro vai se aproximar e depois de algum tempo, quem sabe, o carro vai afastar dessa pessoa. Então veja bem, se está acontecendo aproximação ou afastamento em relação a você, você pode dizer que o objeto estará em movimento em relação a você, né? Mas tudo é relativo, tudo depende do referencial que você adota. Por exemplo, esse carro em relação à pessoa que está aqui, fixa, o carro está em movimento em relação à pessoa porque ele está se aproximando da pessoa.
Mas observa bem, esse outro cara que está dentro do carro, em relação a ele, o carro está em repouso. Quer dizer, nota que o mesmo corpo pode estar em movimento em relação ao referencial, mas pode estar em repouso em relação a outro referencial. Quando você está dentro de um carro sentado do banco, você não está nem se afastando do carro e nem se aproximando dele. Então essa pessoa em relação a esse carro, ela está em repouso, porque não há aproximação e nem afastamento. Agora, essa pessoa em relação a esse carro já muda tudo. Essa pessoa está em movimento em relação a esse carro e vice-versa. Porque entre eles está acontecendo uma aproximação. Então essa ideia de movimento e repouso é uma ideia relativa. Por exemplo, se você está sentado aí na frente do computador, você está em repouso em relação ao computador. Mas provavelmente você está em movimento em relação a um carro que está passando aí fora. Porque o carro ou se aproxima de ti, ou então o carro está se afastando de você, né? Então essas ideias aqui, esses conceitos de movimento e repouso, eles não são conceitos isolados, eles são conceitos relativos, são conceitos que dependem de um determinado referencial. Tudo bem? Tudo é uma ideia relativa, né? Certinho? Muito bem, meus queridos, olha só. Tá. Aqui a gente observa o seguinte, a ideia de movimento e de repouso, né? Que a gente estava falando agora há pouco, ó. Tá aqui o carro, tá aqui um referencial, e aqui dentro você tem pessoas, imagina que esse camaradinho aqui de dentro é um outro referencial. Então eu posso dizer o seguinte, esse carro em relação a essa pessoa está em movimento. Mas esse carro em relação à pessoa que está aqui dentro está numa situação de repouso, né? Então, são ideias que dependem sempre de um referencial. Tudo bem? Bom, meus queridos, um outro conceito importante aqui para nós, né, é o que nós chamamos de trajetória, né? Um conceito também importante, tá? É um conceito aí do teu dia a dia que com toda certeza você, né, você sabe disso, né? A trajetória seria a linha descrita pelo corpo quando ele sofre um determinado deslocamento. Trajetória é o conjunto de posições que o objeto assume quando ele sai de um local e chega em outro. Por exemplo, agora a gente está na pandemia, as aulas são virtuais, mas imagina que você sai lá da tua casa e vai para o teu colégio, lá para o Jarbas, né? O que acontece? Você sai da tua casa, você entra no ônibus, o ônibus entra numa rua, que depois entra na outra, que dobra ali, dobra para a esquerda, dobra para a direita, até que finalmente ele chega próximo aí do teu colégio, né? Imagina que você estuda em algum colégio aí da rede pública, né? Você estuda no José Alves Maia, ou então no Jarbas Passarinho, algum colégio. E aí, para sair da tua casa e chegar no colégio, você tem um conjunto de posições que você assume para sair de um ponto e chegar no outro. Imagina, por exemplo, que você sai dessa posição A, né? Você caminha para a direita, né? Dobra de novo, aí dobra aqui, dobra para cá, anda mais um pouquinho, dobra para cá, vem para cá, até que finalmente você chegou aqui no teu colégio, né? Tá aqui o teu colégio, que é o ponto B, tá? Nota que para você sair de A e chegar em B, você percorreu uma sequência de posições aqui, ó. Tá bom? Meus queridos, essa sequência de posições que você ocupou é o que nós chamamos de trajetória. Então, trajetória é o que está dizendo aqui nesse conceito, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês esse vídeo, né? Eu vou publicar também aí no WhatsApp. Nas plataformas eu vou publicar esse vídeo, eu vou publicar uma apostila em PDF para você dar uma estudada nela com carinho, tá? Assista a aula, assista a videoaula, perdão, e depois dê uma lida no material que eu vou colocar para vocês, que aí vai ficar bem clara essa ideia, né? Tá? Então, trajetória nada mais é do que isso, né? São as posições descritas pelo objeto quando ele sai de um local e vai chegar em outro local. É isso que a gente chama de trajetória, tá? Muito bem, meus queridos, olha só, esse conceito aqui a gente vai precisar de agora em diante, né? Espaço ou posição,
Imagina o seguinte, né? Imagina que você está indo ali pela BR, né? E aí quando você caminha ali pela BR, você está no ônibus, ou você está no Uber, você está num táxi, num carro, sei lá, e de repente você passa numa região da estrada que tem uma placa dizendo isso aqui, ó, quilômetro, imagina que a placa está escrito isso aqui, quilômetro 20, né? Bom, qual é o significado dessa placa? Significa que essa pista ela foi toda dividida. Por exemplo, aqui é o quilômetro 0, né? Aqui é o quilômetro 1, aqui é o quilômetro 2, aqui é o quilômetro 3, 4, 5, 6, até que chega nesse ponto onde é o quilômetro 20. Significa que você está passando num local que está a 20 quilômetros da origem. Esses pontos que estão demarcados nessa trajetória é o que nós chamamos de espaço, né? O espaço, ele é feito exatamente para que você consiga se localizar. Se você viajar daqui para Mosqueiro e de repente alguém liga para você no meio do caminho, né? E diz, olha, cara, tu tá indo para onde? Não, tô indo lá em Mosqueiro, né? Vou passar o feriado de carnaval lá em Mosqueiro. Beleza. Tá. Onde é que tu estás na estrada? Aí eu olho para a estrada, olho para um lado, olho para o outro, aí tem uma placa. Aí tem uma placa que está dizendo isso aqui, né? Quilômetro, está escrito geralmente assim, quilômetro 40, né? Aí eu vou responder para a pessoa, dizer, olha, eu estou na estrada, indo para Mosqueiro, e estou passando exatamente pelo quilômetro 40 da estrada. Se eu quiser ir te ver e te localizar, eu vou conseguir. Basta eu seguir as placas que eu vou encontrar essa que está escrito aí, quilômetro 40, né? Então, o espaço oposição, meus amores, é como se fossem os números das casas nas ruas, né? Você faz uma compra pela internet e aí você, na hora que está fazendo a compra, você diz, olha, eu moro na Governador José Malcher, né? Eu moro no prédio de número 22 alguma coisa, apartamento tanto. Quando o correio for entregar a tua compra, ele sabe onde é que você está. Ele sabe te localizar, porque ele vai ver a numeração das casas e vai te encontrar. É assim que a Rede Celpa te encontra para entregar aquela conta de luz todo final de mês, ou então a conta da água, né? Eles te encontram pelo número da tua casa. A mesma coisa aqui. A gente encontra os veículos na rua, nas estradas, pela posição, pelo espaço em que esses veículos estão naquele exato momento. Então, o espaço é a posição ocupada pelo corpo durante o seu movimento, durante o seu deslocamento, né? Então, isso é espaço, tá? A gente geralmente marca o espaço em metro. Pode ser quilômetro. O espaço ele pode ser medido em qualquer unidade que seja de comprimento. Centímetro, milímetro, metro, quilômetro. Só que geralmente nós utilizamos o metro. Na prática, é mais comum você utilizar o quilômetro, né? Quilômetro 20 da estrada, quilômetro 30 da estrada, quilômetro 80. É mais comum a gente observar isso, tá? Bom, variação do espaço ou deslocamento, né? Para a gente finalizar, nós vamos apenas começar aqui a nossa aula, né? Eu estou fazendo aqui um vídeo relativamente curto para a gente apenas começar hoje, tá? Vai o material junto com a videoaula, tá? A videoaula tá lá no YouTube, eu vou colocar o link para você assistir a aula direitinho, tá bom? E aí a cada semana a gente vai vendo um pouquinho desse assunto. Não adianta eu encher vocês de coisas na primeira aula, porque senão você vai ter dificuldade de entender isso. A gente vai aos poucos, né? Tá bom? Então olha só para finalizar por enquanto, nós temos aqui uma grandeza chamada variação do espaço, também chamada de deslocamento. O que seria a variação do espaço ou deslocamento, né? A variação do espaço ou deslocamento é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Se você quiser o deslocamento de uma pessoa, imagina que essa pessoa passou pelo espaço igual a 5 metros. Daqui a pouquinho, a pessoa passou pelo espaço 8 metros. Imagina aqui 8, né? Então ela partiu desse ponto, o ponto de partida a gente chama de espaço inicial. Ela partiu daqui, ó, né?
O ponto em que ela chega, a gente chama de espaço final. Se você quiser saber quanto que ela caminhou, se você quiser saber qual a distância que ela percorreu, a distância que ela percorreu é o que a gente chama de variação do espaço, ou deslocamento. Para você achar o deslocamento, basta você pegar o espaço final, no caso ela chegou aqui, ó, na posição 8, é o espaço final, e subtrai do espaço inicial, que foi o local de onde ela partiu. Então eu vou pegar a posição final 8, menos a posição inicial, que é 5. Quando eu subtrair o espaço final do inicial, 8 menos 5 vai dar 3 metros. Então, quando ela sai da posição 5 metros e chega na posição 8, quanto que ela caminhou? Ela caminhou 3. Ela caminhou apenas 3 metros, saiu da posição 5 e chegou na posição 8. Você vai de Belém para Mosqueiro, você sai do quilômetro 20 e chega até o quilômetro 60. Quanto foi que você caminhou? Saiu do quilômetro 20, chegou no quilômetro 60, pega o final que é 60, subtrai do inicial que é 20. Vai dar 40. Então você caminhou 40 quilômetros, né? Então é muito simples. Para você achar a variação do espaço, a gente simboliza com ΔS. Fisicamente, tá? A gente usa esses símbolos aqui. Então, ΔS é a famosa variação do espaço. Simplesmente é o espaço final menos o espaço inicial. Geralmente, a unidade que nós utilizamos para medir a variação do espaço, geralmente é o metro. Meus queridos, a apostila que eu vou colocar para vocês, ela está bem completa, ela tem mais coisas do que isso, mas eu não quero que você estude tudo. Estude só esse início, até aqui, até a variação do espaço, é até aí que eu quero que você dê uma lida nesse assunto, tá bom? Meus queridos, um ótimo início de ano letivo aí para todos, tá? Prestem bem atenção nas explicações dos vídeos, né? Prestem bem atenção nas videoaulas. Essa videoaula não é do YouTube, é minha, sou eu, professor Miguel, que estou gravando aqui a aula, para depois ir colocando para vocês. Então dê uma olhada com carinho aí no vídeo e depois dê uma lida lá na apostila, tá bom? Para a semana a gente vai continuar esse assunto aqui, tá certo? Um beijo aí no coração de todos, prazer, tá? Prazer em conhecê-los. Na próxima aula a gente continua. Grande abraço, queridos. Tchau, tchau.